O nosso tempo é curto, né? Depois da mudança do horário, a gente acabamos ficando com dois momentos que é a última aula e acaba a gente, quando a gente tinha a aula um pouco mais cedo, a gente conseguia fazer mais aula ao vivo, daí acabava rendendo mais, né? Seguinte, eu trouxe para mostrar para vocês, eu tenho aqui 15. Aqui na minha mão tem 15 histórias diferentes, tá? De pessoas que passaram pelo Holocausto, certo? Esse conjunto de cadernetas, cada caderneta dessa aqui vem assim, cartão de identificação, né? Aí a gente abre aqui a primeira página, tem o nome da pessoa, né? Vou botar mais pertinho da câmera de vocês, a data de nascimento, e o local de nascimento, aí conta a história, né, dessa pessoa, e depois o que aconteceu depois da guerra, o que aconteceram com eles. Então, essas cadernetas aqui a gente recebe quando nós vamos visitar o Museu do Holocausto, em Curitiba. Então, tem o Museu da Anne Frank, né, em Amsterdã, tem um Museu do Holocausto em Israel, e tem um Museu do Holocausto em Curitiba, né? Porque em Curitiba teve uma comunidade judaica significativa e a partir disso eles pensaram o Museu do Holocausto, tá? É uma visita interessantíssima. A gente sempre faz com o nono ano essa visita no Museu do Holocausto. Infelizmente esse ano por conta da pandemia, né? Possivelmente a gente não vai poder fazer essa saída de campo, mas quiçá o ano que vem a gente pode marcar para poder fazer e agendar. Mas quem tiver oportunidade ou quem for para Curitiba e quiser visitar o Museu do Holocausto, tá? É bem interessante. E aí você recebe essa caderneta no início da sua visita. E aí você é orientado em cada espaço do museu a abrir essa caderneta e conhecer um pouco da história desta pessoa que você acabou pegando a caderneta. É aleatória, né? Aqui eu tenho 15 histórias diferentes. São cadernetas que eu fui, toda a vida que eu fui no museu, eu pegava uma caderneta, às vezes um pouco a mais, né? Para quando a gente pudesse, ou eu pudesse trabalhar com os alunos, se a gente não fosse fazer a visita, para pelo menos fazer a leitura, né? E aí a própria socialização dessas histórias. Então aqui eu peguei aleatoriamente o nome dela é Sarah Avenue. Ela nasceu em 18 de julho de 1936. Local de nascimento, Polônia. Então, se ela nasceu em 36, ela era uma criança, né? Sara, filha do comerciante Yehuda, era a caçula da família. Vivia na pequena Bilgoraj com o irmão e os seus pais, que tinham um depósito na cidade. Né? Os Warzayak viviam numa casa ampla com um grande jardim, onde Sara passava parte do dia brincando com sua boneca preferida. Quando tinha 3 anos, obrigaram Sara a usar óculos. Ela, claro, não gostou nem um pouco. Acabou enterrando os óculos no jardim. Apenas 10 dias após o início da Segunda Guerra Mundial, quase todo o bairro judeu de Bilgoraj foi incendiado após um bombardeio pesado pela Força Aérea Alemã. Sara, aos 3 anos, deixou sua boneca para trás e fugiu rapidamente com a sua família. Após uma jornada de 150 quilômetros, chegaram à casa do tio, Jacob, na Ucrânia. Doente, Sara era cuidada pelo irmão. Por causa do perigo, o tio resolveu levar toda a família ainda mais a leste, para a cidade de Brod, também na Ucrânia. Porém, quando o exército alemão chegou em Brod, já não havia mais para onde fugir. A família ficou encurralada. Era julho de 1941. Os pais de Sara tentaram desesperadamente esconder Sara e o irmão. Porém, Zmek,
por ser menino, não foi aceito por ninguém. Em troca de joias, uma senhora ucraniana aceitou levar Sara para sua casa e escondê-la durante a guerra. A despedida dos pais foi dolorosa. Em 1942, os judeus foram levados ao recém-criado gueto de Brod. A mãe de Sara ainda conseguiu escapar do gueto por 2 vezes para visitá-la, mas depois nunca mais foi vista. Sara ficava escondida na casa para não ser notada pelos vizinhos. Usava um balde para suas necessidades. Em cima da cama havia um crucifixo. A senhora ensinou-lhe a rezar, ajoelhada todos os dias antes de dormir. 1943 a 1945. Quando soube que os pais de Sara não voltariam para buscá-la, a senhora que a acolheu simplesmente a abandonou na rua, entregando-a a um soldado ucraniano. Sara foi mandada ao gueto de Brod, onde descobriu que a mãe havia sido fuzilada, enquanto o pai e o irmão foram deportados a um campo de extermínio. Buscando a sobrevivência, a pequena Sara assistia cenas horríveis no gueto, sempre com muito medo, fome e frio. Aos 7 anos, conseguiu fugir do gueto com 2 amigas e passou a perambular pelos becos comendo migalhas que encontrava no chão. Com a ajuda de um senhor que conhecia sua família, foi enviada a um orfanato mantido por freiras, porém com uma nova identidade. Irene Jablonska. Com tão pouca idade, Sara compreendeu que dali para frente sua salvação dependia somente dela mesma e de seu comportamento. Era necessário fingir ser Irena. Foi transferida para outro orfanato em Cracóvia, no sul da Polônia. Pouco tempo depois, Sara foi adotada pelo professor Jean Pius e sua esposa Júlia. Cuidada pelo casal, Sara conseguiu sobreviver até o fim do Holocausto. Depois da guerra. Quando a guerra acabou, os pais adotivos de Sara procuraram uma organização que ajudava sobreviventes judeus. Eles contaram o nome verdadeiro de Sara, suas origens e, alguns meses depois, seus tios paternos, Sana e Shinsha, que serviram no exército russo, apareceram inesperadamente em sua casa. O que se seguiu foi muito traumático para Sara. Os tios ganharam na justiça, apesar do apelo do casal, uma autorização para levarem e a deixaram sob os cuidados de seus avós maternos, que já planejavam vir para a América do Sul. Os avós pretendiam emigrar para Israel, levando Sara com eles. Em 1950, aos 13 anos, Sara chegou em Israel. Passou a viver num kibbutz, uma comunidade agrícola socialista. Tornou-se professora e formou-se em linguística. Casou-se com Benjamin e teve 3 filhos e 10 netos. Adulta, trocou cartas com seus pais adotivos, que permaneceram na Polônia, onde ela nunca mais retornou. Em 2005, publicou um livro, Levantando-se do Abismo, a luta de um adulto com seu trauma de criança no Holocausto. Já os tios, Sana e Sincha, chegaram ao Brasil e estabeleceram-se em Curitiba, onde seus descendentes vivem até hoje. Após o Holocausto, a vibrante comunidade judaica, de Bilgoraj nunca mais foi reestabelecida. Essa é a história, então, da Sara, certo? Como essa história tem inúmeras aqui de crianças, adultos, homens, mulheres, enfim, adolescentes, jovens, que passaram pelo Holocausto, certo? A gente ganha esse guia na entrada do museu para ir poder acompanhando. O museu é todo interativo, tá? É muito interessante. Você pega como se fosse um telefone e ouve uma história do Holocausto, Então, trabalha memórias de pessoas que sobreviveram ou não ao Holocausto da Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Certo, gente? Então, para iniciar a nossa aula de forma diferente, uma história
para a gente refletir sobre esse momento da Segunda Guerra Mundial. Eu trouxe aqui também, para a gente ver, uma edição especial, já está até bem velhinha, né? Uma edição especial da Super Interessante, tá? Auschwitz, por dentro da fábrica de matar. Um novo olhar sobre o campo nazista e a terrível inteligência por trás da indústria mais eficiente da história, a indústria do extermínio. Tá? Então, saiu toda uma matéria especial aqui nessa revista sobre o Holocausto, sobre Auschwitz, né? Auschwitz foi o maior campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, localizado na Polônia, certo, gente? Então, aqui tem, ó, vai falar desse símbolo, né, desse campo de concentração, vai falar aqui, tá? Que é bem interessante, tem algumas, vamos dizer assim, alguns dados, tá? Que chamam bastante a atenção dessa história, desse período, né, ó. Entre eles, o maior, localizado em Auschwitz, que é o campo de concentração que a gente está falando aqui, no sul do país. Lá, entre maio de 1940 e janeiro de 1945, cerca de 1,1 milhão de pessoas morreram. A maioria era judeus, mas havia prisioneiros de guerra soviéticos, dissidentes políticos, poloneses, ciganos, testemunhas de Jeová, certo? Todos esses grupos estavam lá, né? E aí ele vai falando, né? E fala aqui, ó, por exemplo, ó, a prioridade dos nazistas naqueles primeiros tempos de guerra era conquistar territórios para a grande Alemanha e transformá-los rapidamente em mais um pistão da azeitada indústria da guerra. Apenas 3 meses após a inauguração, já havia 8.000 pessoas ali dentro de Auschwitz. 3 meses após a inauguração. Vai falar do Heinrich Himmler, que teve a ideia, né, desse extermínio em massa, dessa limpeza étnica feita na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Himmler esteve em Auschwitz pela primeira vez em março de 1941. Numa reunião secreta, ele anunciou o seu desejo, que a capacidade do campo pulasse para 30.000 pessoas, o que faria de Auschwitz um dos maiores campos de prisioneiros. Enquanto isso, os prisioneiros trabalhavam duro, cavando fossas, fabricando tijolos, construindo prédios, abrindo estradas, colocando trilhos e carregando e descarregando trens. Então, além da indústria da morte, óbvio, era o trabalho forçado, né? Em maio de 41, as tropas alemãs invadiram a União Soviética. Em 4 semanas, combates foram feitos e 3 milhões de prisioneiros. 2 milhões morreriam antes de 9 meses de prisão. Tá? Então, haviam bastante prisioneiros soviéticos. Aqui vai mostrar como funcionava. Tá? Fala aqui, ó. Primeiro havia uma triagem, tá? Primeiro lugar, os homens fortes e jovens. Depois, mulheres sem filhos. Quem não tivesse esse perfil dificilmente sobreviveria ao primeiro dia em Auschwitz. Mãe, crianças, velhos, doentes e feridos eram assassinados imediatamente. Quem reagisse era fuzilado na hora. Cerca de 70% dos prisioneiros que chegaram a partir de 1943 acabaram mortos na câmara de gás. Segundo, as jornadas eram duras, o esforço. Não menos que 12 horas diárias de trabalho em obras de manutenção e expansão do campo. Recuperação de estradas e operação das fábricas, né, da IG Farben. Por dia, que limitavam-se ao pão, café, sopa de batata e, às vezes, engrossada com aveia ou farelo de trigo, quando tinha isso para comer. 3. Contagem. Sem banheiros ou calefação,
Os prisioneiros dormiam amontoados, em alguns casos com 5 pessoas por cama. Todos os dias de manhã e à noite eram levados para fora dos barracões e contados. Fizesse chuva, sol ou neve, judeus, ciganos, soviéticos e presos políticos não ficavam juntos, viviam separados e eram mortos também de forma separada. Depois, 4. Engenharia. Os novos complexos inaugurados a partir de 1943 já haviam sido construídos, prevendo o extermínio em massa. As câmaras de gás ficavam abaixo do nível do solo e tinham uma única abertura no teto, por onde os soldados da SS, que eu já falei para vocês, que começa lá com Hitler, né, que era uma segurança pessoal, depois vai tomando forma, né, durante a Segunda Guerra Mundial, protegidos por máscaras especiais, introduziam cristais de ácido cianídrico. 5. 20 minutos. As aberturas eram conectadas a longas colunas que levavam gás até o subsolo, onde as câmeras eram totalmente vedadas. A morte chegava em 10 minutos, em até 10 minutos. Mas, por garantia, os corpos eram removidos apenas 1 hora depois. O serviço era feito por prisioneiros, né, em grandes carrinhos que pareciam caçambas com rodas. Então, 6, os fornos. Ligados às câmaras, havia 5 fornos de gás que juntos poderiam destruir 5.000 corpos por dia. As altas temperaturas deixavam poucas cinzas, eliminados através da chaminé. Como em alguns momentos os fornos não atendiam à demanda, que chegou a 20.000 mortos por dia, alguns corpos eram queimados em valas abertas ou ao ar livre. Então, aqui, ele vai falando de todo, tem todo um mapa de como funcionava, né? E aí fala da solução final, que eles acabam, a solução final é o extermínio em massa, né, dos campos, nos fornos, ou seja, para queimar os próprios corpos, né? Fala da meta e vai traçando aqui, em 1963, os últimos 22 acusados, 1963, anos depois da Segunda Guerra Mundial. Os últimos acusados por crimes em Auschwitz foram julgados. 17 saíram condenados. 6 a pena máxima de prisão perpétua. Ao todo, 8.000 homens da SS trabalhavam em Auschwitz. 7.000 sobreviveram à guerra. 800 foram julgados. Há 90% deles que nunca foi imputado nenhum tipo de crime, qualquer crime, certo? Então, é bem interessante toda essa matéria, é uma matéria bem grande, é uma matéria especial sobre o Holocausto. Então, o Holocausto nada mais é do que a morte, né, de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Óbvio que não morreram só judeus, mas a palavra Holocausto, tá? Ela tem como, vai denominar de forma muito forte e veemente a morte de milhares de judeus. Pois bem, nós paramos na nossa última aula no final da Segunda Guerra Mundial. Nós já falamos, então, que tem uma rendição alemã e vai ter a resistência japonesa frente a essa rendição alemã. Quais são os desdobramentos desse fim da Segunda Guerra Mundial? Vai ter uma conferência chamada Conferência de Yalta. Nessa conferência, eles vão dividir já os territórios, né? A ocupação da Alemanha, a expulsão ali dos alemães, um novo mapa para a Europa, a criação da ONU. Então, lá na Primeira Guerra Mundial, nós temos a criação da Liga das Nações, que eram representantes de inúmeros países, para que não ocorresse uma possível um próximo conflito, também para agir de forma diplomática, tanto que não deu certo a Liga das Nações, que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, e aí o objetivo final da Segunda Guerra Mundial é criar a Organização das Nações Unidas, para que então, de forma mais veemente, né, se resolvesse os problemas de forma diplomática e não através de um conflito, né? Houve o julgamento de Nuremberg. Esse julgamento era o julgamento, né, que eu falei ali para vocês, ligado à questão da culpabilização, né, da Alemanha como
grande culpada da Segunda Guerra Mundial e a pessoas que estavam ligadas a toda essa mortandade também fossem julgadas, mas um número muito reduzido de julgamentos aconteceu. A partir daí, há uma bipolarização, né? De um lado, nós vamos ter Estados Unidos, do outro lado, nós vamos ter União Soviética, porque nós vamos chegar agora, a partir já do final da Segunda Guerra Mundial, já começa a se desenhar essa Guerra Fria, que lá na geografia a gente estuda a data a partir de 1947, mas ela já é desenhada no final da Segunda Guerra Mundial, né? A Conferência de Potsdam, que é a conferência que coloca um fim aí também na Segunda Guerra Mundial, vai ser a conferência que o Japão não vai assinar o documento, ou seja, ele vai resistir e ele não vai aceitar o fim da Segunda Guerra Mundial. Já havia um projeto chamado Projeto Manhattan, que era um projeto de desenvolvimento de bomba atômica, né? Então, esse projeto já tinha sido testado no México, então já havia testes no México, e aí eles escolheram como o Japão já tinham testado a bomba, já sabiam que ela faria um estrago gigantesco, o que eles fizeram? Como o Japão resolveu resistir e não assinar a conferência, o Acordo de Potsdam, né? A partir dessa conferência teve um acordo, ele não assinou esse acordo, aceitando o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, para mostrar para o mundo inteiro, né, que ele tinha uma bomba atômica, ele acaba escolhendo 2 cidades japonesas sem controle aéreo para fazer esse estrago. Segundo o discurso estadunidense, ou seja, o discurso do governo, era o seguinte: como o Japão realmente não aceitou o fim da Segunda Guerra Mundial, resistiu, né, não aceitou assinar o documento, né, de Potsdam, né, despreender o exército estadunidense até o Japão, eles gastariam muito, fora a possibilidade de perda e tudo mais de estadunidenses, do próprio exército, né, e o dinheiro que eles gastariam tendo que fazer esse deslocamento até o Japão. Portanto, valeria mais a pena economicamente a bomba. Claro que por detrás disso já é um discurso que o governo utilizou para falar, né, da utilização da bomba atômica, ou seja, nós gastaríamos muito mais, nós perderíamos inúmeros soldados estadunidenses em nome da resistência japonesa. No entanto, por detrás disso já tem uma outra coisa se delineando, que é a possível Guerra Fria. É mostrar para o mundo o poder que eu tenho e o poder que eu tenho. Porque a Guerra Fria ela é uma corrida armamentista, ela é uma corrida de desenvolvimento tecnológico. Quando eles chegam na Alemanha, a Alemanha tem um baita de um desenvolvimento tecnológico. Se não fosse a Segunda Guerra Mundial e a perda da Segunda Guerra Mundial, era o lugar em que mais se desenvolvia, era um lugar que tinha muita pesquisa ligada à medicina, né? O próprio Mengele fazia inúmeros, um médico durante o nazismo, né? O Mengele, que depois vem para o Brasil, ele fez inúmeras pesquisas ligadas à medicina, testes assim surreais, né? Para detectar a força de uma pessoa, o quanto que ela resiste. Então, vamos colocar, aleatoriamente, escolhi um qualquer judeu, coloca lá essa pessoa dentro de uma banheira com gelo, né? E aí depois água quente, para ver quanto que o corpo resiste essa diferença de temperatura. Com irmãos gêmeos, se eu cortar o dedinho do irmão dele, será que ele vai sentir dor? Tá? E aí cortava o dedo de um dos irmãos gêmeos para ver se o outro sentia dor. Qual era a relação que se tinha entre os gêmeos? Ou seja, a questão da esterilização das mulheres, até gasolina na corrente sanguínea. Então, houve uma série de experiências meio que bizarras assim, durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Mas havia um grande desenvolvimento científico, não só da medicina, mas também de armamento, né, desenvolvimento de armamento, de conhecimento. E aí, o que vai acontecer? Quando os Estados Unidos
e a União Soviética marcham sobre Berlim, ou dominam sobre Berlim, há uma concorrência entre eles, há uma disputa entre a União Soviética e entre os Estados Unidos para ver quem mais conseguiria capturar desses alemães pessoas que fossem inteligentes, que pudessem desenvolver ou dentro dos Estados Unidos ou dentro da União Soviética desenvolvimento tecnológico. Então, houve essa busca insana aí por pessoas que tinham conhecimento, principalmente científico, de armamento bélico para os países que estavam aí durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Então, já está se delineando um outro cenário. E por detrás desse discurso de não gastar dinheiro, estava também mostrar para o mundo o poder que os Estados Unidos estava naquele contexto. Olha o poder que eles têm. Não vamos nos meter com essa galera. Eles têm muito poder, eles têm bomba atômica. Então, eles escolhem 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, que não havia controle aéreo, que não foram atacadas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tanto Hiroshima como Nagasaki não estavam preparadas para esse ataque. Eles viram 3 aviões sobrevoando, mas, no máximo, avisaram a população para se esconder, né? Mas 3 aviões não viram tantos problemas. Um avião carregava bomba, né? E outro avião, e outros 2 aviões para filmar e fotografar. Então, nós temos a Little Boy, a primeira bomba, e Fat Man, a segunda bomba. Então, foram 2 bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, que matou aí 6 e 9 de agosto de 1945, né? Era o Henry Truman que estava no poder, e ele acaba, então, mostrando para o mundo, né? Em Hiroshima foi a Little Boy, em Nagasaki foi a Fat Man, e não chega a tocar ao solo, né? Faz um estrago gigantesco, dizima, né? Boa parte aí, num raio de 2 quilômetros, não sobra nada, não sobra absolutamente nada, tá, gente? Então, destruiu tudo. Depois de 48 horas, uma grande chuva ácida, né? Então, não chegava atendimento para a população, não chegava atendimento por conta da radioatividade. Eles acabaram tratando as pessoas com medicamentos que eram impróprios à questão das queimaduras. Então, muitas pessoas acabaram, depois, dentro do Japão, muito preconceito por conta da radioatividade. Eu tive uma palestra com uma senhora que viveu, ela era criança, durante os ataques da Hiroshima e Nagasaki. Ela era de Nagasaki e ela contou que ela não conseguiu arrumar um casamento depois, por conta do preconceito. As famílias dos possíveis noivos não queriam que eles se casassem com ela, porque por conta da radioatividade, porque os filhos poderiam nascer com algum problema, né, físico ou mental, né, intelectual, alguma dificuldade. E ela disse que houve uma dificuldade muito grande e um preconceito muito grande por ela ter vivido durante esse período aí, que foi das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Tiveram que conviver com tudo isso ainda, né? O Japão se reconstruiu, eles têm uma força gigantesca no quesito reconstrução. Depois, lá no grupo de vocês, eu vou colocar algumas imagens e vou mandar um vídeo para vocês assistirem, mostrando a gravação, né, da época em que as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram lançadas nas cidades japonesas, tá? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela acaba com o Japão assinando o Acordo de Potsdam após os ataques das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, é o seguinte, oficialmente a Segunda Guerra Mundial termina após o ataque feito pelos Estados Unidos ao Japão, as bombas de Hiroshima e
Nagasaki, certo? Aí acabou a Segunda Guerra Mundial e se delineia um novo cenário, que é a Guerra Fria, de um lado Estados Unidos, do outro lado União Soviética, que lutaram juntos contra o nazismo, e um novo período histórico chamado Guerra Fria, que vai até o final da década de 80, a reunificação da Alemanha, a queda do Muro de Berlim, que é o grande símbolo da Guerra Fria, é 1989, e a reunificação do país alemão é 1991. Tá? Então, gente, ufa, né? Foram acho que 3 ou 4 aulas, a prof falando sobre Segunda Guerra Mundial. A gente não trabalhou apostila, eu só expliquei de maneira geral. Né? A nossa próxima aula, a gente vai trabalhando, certo? Para a gente estar fazendo esse links e tudo que a prof falou aqui para vocês, dessas inúmeras informações, porque não são poucas, né? Para que vocês, a gente faça esse link com o material da apostila. Vou mandar para vocês agora imagens. Quero que vocês se atentem. Eu vou mandar uma imagem para vocês aérea antes da bomba atômica e depois da bomba atômica em Hiroshima, para vocês fazerem essa percepção, tá? E algumas informações sobre esse período. Vou mandar um vídeo também para vocês assistirem, tá? Um vídeo sobre o Holocausto, um vídeo sobre Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, ó, quero que vocês assistam esses vídeos, tanto o vídeo do Holocausto, que eu vou mandar, quanto os vídeos de Hiroshima, tá? E ali em Nagasaki, para a gente poder, na próxima aula, conversar sobre isso, certo? E aí trabalhar no material que é a apostila. Mas vocês já viram sobre tudo, então agora a apostila é super simples, porque a gente vai conversando, dialogando, fazendo como se fosse uma retomada, um resumo de todo esse conteúdo. Fala, Leão. Também tem a história dos 3 heróis brasileiros. Então fala aí, Léo, para nós. Foram três brasileiros que foram na fronte, eu acho que da Itália, junto com os americanos. E Arlindo, Geraldo e Baetá, eles ficaram cercados por um esquadrão inteiro de nazistas. Os 3 conseguiram lidar bem com eles. Os 3 acabaram morrendo no final, porque era um esquadrão, mas mesmo assim eles conseguiram danificar muito o esquadrão deles. Eles foram honrados. Eles foram até honrados pelos alemães quando enterraram ele na Itália. Na Itália. Isso. O Léo falou uma coisa importante, falando dos heróis brasileiros. A participação do Brasil é com a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Quando eles voltam para o Brasil, eles voltam realmente como heróis, certo? São honrados como heróis, tá? Durante a participação da Segunda Guerra Mundial. Isso lembra o que o Léo falou, da resistência deles, por isso foram honrados pelos alemães. Lembra da situação ali da França, no filme O Resgate do Soldado Ryan, que eles também estão num número muito reduzido frente aos nazistas chegando. E a maioria vai acabar morrendo, claro, sucumbindo, mas eles conseguem fazer toda uma estratégia e conseguem atingir de forma muito forte os nazistas, até chegar o apoio, né? Claro que depois vai chegar... Eles usaram todo o armamento que eles tinham. Isso. A mesma coisa os heróis brasileiros. Os nazistas não estavam vendo muito bem eles, então eles estavam pensando que era um esquadrão inteiro lutando contra os nazistas. E na verdade eram só 3. Né? Então a mesma coisa aconteceu no filme do Resgate do Soldado Ryan, porque eles também são um número muito mais reduzido, mas eles criam estratégias que a impressão que dá para os nazistas que estão chegando é que eles estão num número muito maior, né? Por conta de tudo que eles acabam criando enquanto estratégia, né? de conflito ali. Mas claro que eles estão sucumbindo igual os 3 heróis ali brasileiros. Então é o seguinte, vou mandar lá para vocês, tá? No grupo. Quero que vocês deem uma atenção especial ao material que eu mandar hoje para vocês, para que a gente possa voltar a conversar na próxima aula, tá? Sobre isso, e aí tirar as dúvidas, vocês têm as perguntas, né? Para
trabalhar lá no material de vocês. Certo, gente? Meu povo? Certo? Ah, então tá bom, tá? Então, eu vou mandar lá para vocês agora, tá? Um beijinho para vocês, ó. Tô com saudade de vocês, tá? E aí a prof manda lá no grupo e vocês se antenem, assistam pra gente discutir na próxima aula. Tchau, gente!